Obrigado, Senhor. Obrigado pelo avivamento no Brasil, Senhor. Obrigada pelo ajuntamento de milhares de mulheres na nossa nação. Senhor, por tantos anos nós choramos e oramos por esta terra, Senhor. E agora nossos olhos veem que o Senhor tem visitado o Brasil. E essa geração, Senhor, que vem depois de nós, Flávia, sua filha, essa geração de jovens que está aqui, Senhor, está colhendo, Senhor, as lágrimas da geração passada, o jejum e o clamor. E, Senhor, nós estamos juntas para profetizar que o Brasil está sendo transformado. Que nossos olhos possam se abrir nesses dias e nós possamos enxergar o que está acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. O Brasil está sendo transformado. Não pela política, pela economia, mas pelo reino de Deus. Obrigado por isso, Senhor. Uau, não sei se eu vou conseguir pregar. Aleluia. Para vocês é tão natural, né? Esse ajuntamento, essa coisa maravilhosa. Mas há muitos anos atrás, era impossível uma mulher pregar nesse país. Já vou contar logo para vocês, eu tenho 70 anos de idade, acabei de fazer 70 anos. Pode falar. Vocês vão entender por quê. Quando eu cheguei no Rio, eu já era pastora, e eu causei uma comoção no Rio de Janeiro, Flávia, foi um negócio assim, que é isso, pastora? Aí me chamaram para falar na rádio. Chamaram 3 mulheres e 2 homens. Nenhuma mulher foi, só eu. Elas não tiveram coragem. Porque era andorinha sozinha. Por isso que eu estou emocionada, né? Eu tenho viajado a alguns lugares e pregado em algumas conferências. E isso para mim é assim, gente, isso aqui é avivamento. Isso é avivamento. E deixa eu falar uma coisa para você. Como é que se muda uma nação? Se muda uma nação mudando pessoas. Então o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo nas igrejas, nos jovens, né? Na geração da Flávia, da filha dela, da minha filha. Hoje a minha neta de 14 anos é líder dos teens da minha igreja. Nós trabalhamos juntos, 3 gerações. Eu, pastora Ruth, Letícia Lesser. Então, assim, se muda uma nação mudando pessoas. E olha que coisa interessante. E quando você tem um ajuntamento de pessoas que são transformadas, você muda o céu. Que coisa fantástica, né? Então, assim, não fica, eu tenho falado para as pessoas, não fica triste com a política, não fica chateado, não. O que está acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Né? E eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Eu quero compartilhar um pouco dessa jornada, da experiência, né, de andar com Jesus há mais de 50 anos. Vocês não tinham nem nascido. A maioria aqui nem tinha nascido.
Eu vim de uma família destruída, álcool, violência, problemas graves, mortes. Então Jesus encontrou minha irmã, numa época em que ser cristão era o fim do mundo. Nós fomos execradas, assim, humilhadas, e a nossa família falou assim: que vergonha! A Ana e a Lúcia agora andam de Bíblia para cima e para baixo, que vergonha! E os anos se passaram, eu fui para a universidade, eu me formei, eu passei em 3º lugar na Universidade Federal, e estudei, e fui boa, e fui professora, e eu sentava e os professores falavam assim: ela é muito inteligente, só tem um defeito, ela é crente. Né? Então, o que vocês têm hoje é o céu, gente, é o céu. E nessa jornada eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Os desafios da jornada da mulher cristã para ela chegar até o fim. Lamentavelmente, minhas queridas, a maior igreja do Brasil hoje é a igreja dos ex-crentes. Tem estatísticas sobre isso. Aquelas pessoas que começaram e não terminaram. São milhares de pessoas hoje que estão fora do propósito de Deus. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o desafio da jornada cristã. É uma jornada de uma vida inteira. O projeto de Deus para nós não é pequenos encontros, momentos de emoção, não. É uma transformação profunda. Deus quer que nós ocupemos os lugares altos nessa nação em todas as áreas. Esses dias alguém me perguntou numa live: por que você virou terapeuta? Por que você virou psicóloga? Porque Deus me chamou para curar o povo dele. Pronto. Eu quero ler com você 1 Coríntios 9, 24. Não lê na sua Bíblia não, que eu vou ler numa versão diferente. Fala assim: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês. O apóstolo Paulo falando: mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Uhul! Nada de pegar leve. Eu estou dando tudo de mim. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Essa é o texto de 1 Coríntios na versão da mensagem. Depois você pode ler com calma. Mas eu achei maravilhoso, nossa, o Espírito Santo aqueceu meu coração quando eu li isso. Eu estou olhando a linha de chegada, e você? Isso aqui é importante. O que impede as pessoas de completar a carreira? A vida espiritual é uma coisa tão maravilhosa, tão incrível, tão gostoso, enche a alma da gente, traz respostas à crise existencial que existe hoje no mundo. Eu não quero ser... A Flávia falou tão bonitinho, né? Eu vou falar umas coisas tristes para vocês me perdoem, né? A Flávia foi toda linda, maravilhosa, né? Eu vou ser mais realista, dura. Nós estamos hoje numa crise de saúde mental gravíssima. Só no Brasil são 5,8 milhões de pessoas com depressão. O índice de suicídio, desculpa falar, enquanto você está sentado aqui, a cada 30 segundos, uma pessoa se mata no mundo.
Então, o cenário é terrível. E eu quero falar uma coisa para você. A igreja é a resposta para este mundo. E como estudiosa que eu sou, como mulher da ciência que eu sou, eu estou estudando o tempo todo. E sabe o que eu estou enxergando? A ciência está chegando naquilo que a Bíblia diz. O que nós precisamos? O que o mundo precisa? Né? Então, uma coisa importante que eu quero dizer para você, precisa entender o chamado de Deus para nós, para cada cristão. Olha que coisa interessante. Quando lá em Gênesis 12:1, Deus chamou Abraão, não vou ler os textos por causa do tempo, eu quero ser bem precisa. Fala assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Essa palavra sai no hebraico, ela tem uma dimensão tão profunda que escapou da tradução. Essa palavra seria, se fosse no hebraico direto, seria mais ou menos assim, sai-te. Só que isso em português não tem sentido. O significado dessa palavra sai, no hebraico bíblico é lek lechá. Você nunca mais vai esquecer essas duas palavras. Lek lechá significa sai para fora e sai para dentro. Então, quando Deus chamou Abraão, Ele estava falando, sai da terra, sai dos deuses, sai de onde você está, sai da tua parentela, mas sai também para dentro. Cresce para fora, cresce para dentro. E essa é uma dimensão, Flávia, infelizmente, que muitas igrejas têm esquecido. E eu te monitorei para saber o que você pensa. Eu li seu livro, eu vi suas pregações, e falei, para ver, né? Eu fui lá ver quem que é essa garota. Você está fazendo algo que precisa ser feito profundamente, intencionalmente, que é ajudar as pessoas a crescer para dentro também. Então o chamado foi, sai para fora, né? Vai evangelizar, vai crescer, vai, mas também eu quero que você seja maduro por dentro. Nós temos uma igreja de meninos e meninas no Brasil, de pessoas imaturas. Por isso que eu falei que a minha palavra é pesada. É um alerta para você. Você precisa crescer para fora. Você precisa desenvolver seus dons. Mas existe uma incongruência. Eu sou terapeuta familiar e eu escuto muitos filhos de crente dizer assim, meu pai é uma coisa na igreja e a outra em casa. Minha mãe é uma coisa na igreja com as amigas dela e a outra em casa. Porque cresceu para fora, mas não cresceu para dentro. Então que o Espírito Santo essa noite possa despertar em você um desejo de maturidade, de crescimento, de ser discipulada, de ser treinada, de ser curada. Eu tenho muita consciência do meu chamado. Eu sou uma restauradora de vidas. Eu não sou pregadora, eu prego, gosto de pregar, mas eu não. Meu trabalho é no silêncio, quietinho, ajudando mulheres e homens feridos, para que eles voltem ao propósito de Deus. Por isso, Flávia, nesta geração você precisa ensinar as suas discípulas, ensinar as mulheres que precisa crescer para dentro. Você precisa mudar suas crenças, você precisa mudar valores, você precisa mudar sua alma. Porque a Bíblia diz assim, que o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis. A igreja faz um trabalho maravilhoso espiritual, fantástico. Não tem nada... Não, é uma coisa assim surreal. Mas assim, com muita dor eu falo isso. Pouca maturidade emocional.
Então, fala comigo, lek lechá. Você nunca mais vai esquecer, né? O crescimento espiritual é a primeira função da igreja, óbvio. Mas a segunda função da igreja, tá? Não é da faculdade, não é da escola, não. É formar pessoas. A função da igreja é transformar pessoas. O seu crescimento pessoal tem que ser um objetivo claro, seu e da sua líder. Porque a minha Bíblia diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Deixa eu te falar, toda pessoa que nasce de novo tem que entender isso. Você nasceu de novo para se tornar uma filha adulta, madura, centrada e que dá frutos. Que dá frutos espirituais, que dá frutos naturais, que você precisa ser escritora, empresária, professora. Nós precisamos atuar na sociedade, gente. Se não formos nós, vai ser outra pessoa. Eu lembro que muitos anos atrás eu falei, e muita gente ficou chocada comigo, eu falei assim: um dia lá eu vou ser uma das melhores profissionais da minha área desse país, porque eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: a Ana é crente, tadinha, tão boazinha, mas incompetente. Falei, comigo não. E eu falei: Senhor, eu vou honrar teu nome, não apenas sendo bispo, pastora, pregadora, mas eu vou honrar teu nome na sociedade. Aí um dia, o nosso professor, um dos homens, a pessoa mais importante da minha área no Brasil, chamou a minha sócia e falou: eu quero que vocês falem na Conferência Internacional de Terapia Familiar. Estava lá 2 pastoras, falando, glorificando o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós temos que atuar no mundo de uma forma consistente. Nossas famílias precisam ser melhores do que as famílias lá fora. E eu vou contar uma notícia para você: não tem diferença hoje. Os problemas que os filhos dos cristãos apresentam, a maioria esmagadora, são os mesmos problemas que os filhos dos não cristãos. Como assim, doutora? Desestrutura, casamento ruim, falta de limite, de disciplina, falta de amor, falta de sentar à mesa, falta. Eu estava sentada ali e o Espírito Santo falou comigo assim, algo que eu venho falando isso: a igreja é o maior centro de treinamento do mundo. Você sabia que as maiores universidades do mundo foram formadas por cristãos? A gente fica assim, Harvard, Oxford, quem estava lá? C.S. Lewis, os filósofos cristãos, homens de ponta, inteligentes, capazes. Todos os países do norte da Europa, que são os países mais desenvolvidos do mundo, são países que foram forjados na teologia cristã. Homens, mulheres, que se levantam, que são maduros, que cuidam da sociedade.
Até que todos cheguemos à maturidade. Minha querida, quem sabe Deus tem algo para você que você ainda não viu, porque você achou que a sua vida era só ir para a igreja, desculpa Flávia, ter uma célula, ter discípulos. Não, Deus te chamou para algo muito maior. Nós temos que treinar as pessoas. Nós temos que ministrar as pessoas, temos que fazer discipulado. Um dia eu recebi uma pessoa lá na igreja, e ela falou assim para mim: para que você convida alguém para pregar? Todas as suas pastoras são excelentes pregadoras. Eu falei: sim, treinadas. Todas. Tem que pregar, tem que falar, tem que crescer. Tem que fazer crescimento emocional. Até que todos, fala assim comigo, até que nós todas cheguemos à maturidade. Leque lechão. Por que as pessoas param? Porque elas não entendem essas duas dimensões. A palavra discípulo significa aquele que aprende. Você tem que estar aprendendo o tempo todo. Se você tem um problema, deixa eu te dar uma dica. Todo problema é um problema de falta de conhecimento. Se você tem um problema, você vai buscar solução para ele. Você não vai ficar nele 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. Porque eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você orar e buscar, Senhor, esse problema precisa ser resolvido. Deus pode usar quem Ele quiser. Pode usar um livro, pode usar uma pessoa, pode usar um terapeuta, pode usar quem Ele quiser. Mas uma coisa eu te garanto. Se você clamar ao Senhor, Ele vai enviar o libertador, como Ele mandou para o povo no Egito. Eu passei tantos problemas da minha vida, tantos problemas, cada história, e morte daqui, morte dali, problema. E eu sempre falava: Deus, preciso de uma solução. Quando eu me converti, eu tive uma experiência tão maravilhosa com Jesus e conversão e aquela coisa. Só que logo em seguida, alguns meses da minha conversão, anos, eu comecei a perceber que eu tinha tantas feridas emocionais que eu precisava de resolver aquilo. Eu tive tanto problema emocional que eu tinha gastrite, que eu não conseguia comer. Pelo menos eu era magrinha na época. Não conseguia comer. E eu comecei a orar. Ali eu aprendi. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma solução. E Deus me fez conhecer uma pessoa que trabalhava com grupos de crescimento emocional. E eu aprendi que eu precisei passar por um processo de cura emocional. Tem uma pastora, estava à frente da igreja com o marido. 10 anos de depressão, que nem um remédio dava conta. Já tinham feito todo tipo de quebrou daqui, quebrou dali, fez todas as libertações. Aí, e ela conta depois que ela chorava à noite e falava: Deus, manda uma solução para mim. Sabe o que Deus fez? Eu estava lá em Brasília ainda, não tinha nem mudado para o Rio. Aliás, tinha acabado de mudar para o Rio, verdade, tinha acabado de mudar para o Rio. Aí meu cunhado liga e fala assim: Ana, chama o Francisco, faz a mala que vocês vão para Portugal amanhã, porque vocês vão ter que ir no meu lugar, que eu não posso ir. Aquelas coisas do meu cunhado, assim, meio doido. E a gente fez a mala e foi embora, lá para o fim de Portugal, lá no Algarve.
E fizemos uma conferência e tudo. Quando terminou a conferência, o pastor pegou no meu braço e falou assim: por favor, ajuda minha esposa. Tem 10 anos que ela está deprimida. Aí o Espírito Santo falou comigo: você sabe o que você veio agora, né? Foi por isso que você veio aqui. E deixa eu te falar, eu sabia o que fazer. Eu tinha sido treinada, eu sabia. Tanto que quando eu sentei com ela a primeira vez, eu falei isso, aquilo, bababá, bababá. Só que eu estou indo embora. Daqui 15 dias você pega um avião, vai para o Brasil, que eu vou cuidar de você lá. Sabe quem é essa mulher hoje? Pregadora, viaja pela Europa pregando. Então, meus queridos, nem tudo é espiritual. Tem coisas que são da alma, são do físico. Existem 3 coisas que tornam as mulheres mais vulneráveis à depressão. Estatisticamente, as mulheres têm mais problemas de depressão, ficam mais doentes. Por quê? 3 coisas. O cérebro feminino. O cérebro feminino é realmente diferente do cérebro masculino. O cérebro feminino foi criado para cuidar, para nutrir. Primeiro ponto. Eu não vou falar sobre isso hoje, amanhã eu vou falar sobre isso. Segundo ponto. As mulheres são mais sensíveis à dor emocional, que a gente chama de estresse emocional. E terceira coisa, as mulheres são mais vulneráveis por causa dos hormônios. Você tem que cuidar dos seus hormônios, querido. Graças a Deus os médicos hoje, né, são mais conscientes e eles conseguem, de uma forma saudável, com o médico você consegue cuidar dos seus hormônios. Querida, você é puro hormônio. Sabe aqueles terremotos, chiliques, aquelas coisas que você dá de vez em quando? Sabe, né? Aquelas coisas assim. É o resultado desses 3 fatores. O cérebro feminino, que impulsiona as mulheres a sempre cuidar dos outros e não cuidar de si mesmas. O estresse emocional, deixa eu te falar uma coisa, você precisa aprender a cuidar das suas emoções. Escuta isso, mulher, você não pode se dar ao luxo de guardar nenhuma dor. Aí durante a pandemia, aquela situação terrível, eu e minha filha sentamos e fizemos um curso chamado Não Aprendi a Dizer Adeus, para a gente brincar um pouco com as pessoas, que quem é do interior sabe, conhece essa música lá de Goiás? Não aprendi a dizer adeus. Mas deixa. Então nós temos um curso para ensinar as pessoas a dizer adeus para a dor, a dizer adeus para a tristeza. Aí nós escrevemos um livro que está aí, que chama Faz a Carta. Um método poderoso de você processar suas emoções. Quando você estiver com raiva do seu marido, não grita não, vai para o quarto e faz uma carta bronca, xinga, fala, grita, depois você rasga e respira e sai. Quando você estiver com raiva de alguém, faz a carta. Sabe que coisa interessante? Você sabia que 60% dos salmos são salmos de lamento e de queixa? Baseado nisso, eu fui estudar e descobri, Flávia, uma universidade americana que fez um estudo todo chamado O Poder da Escrita Terapêutica. Quando você escreve sobre o que você está sentindo, você processa aquela emoção.
Aí eu entendi Davi. Por que é um homem segundo o coração de Deus? De manhã ele queria matar um, à tarde ele está adorando. Como é que pode um trem desse? Se você ler os Salmos, você vai encontrar todas as emoções humanas. Mulher, você tem que aprender a lidar com suas emoções, senão elas vão te matar. Não estou brincando, não. Eu atendo muitas pastoras, hoje por causa da confiança que tem em mim, da minha experiência, solitárias, machucadas, despreparadas, com baixa autonomia emocional. As pessoas fazem o que querem dela, eu pego e falo assim, quem manda você escutar esse abuso? Ninguém abusa de mim, não. Tá? Eu ia falar outra coisa, mas vou falar. Flávia, eu vejo líderes que não são preparados emocionalmente e que se submetem a abuso de ovelhas. Ah, dá licença. Porque a gente faz uma confusão entre servir e ser servo. Nós servimos as pessoas por amor ao Senhor, mas nós não somos servas delas, nós somos servos dele. E sabe como que as pessoas machucam as pastoras? Vou embora. Pode ir. Esses dias o irmão falou assim para mim, me ajuda, o que eu fiz de errado? Ele chorou e lamentou. Eu escutei, falei, sangue de Jesus tem poder. Sabe onde você errou? Desde o começo que você não deu limite. Mas ninguém te ensinou, né, querida? Ninguém te ensinou a ter limite, ninguém te ensinou a se respeitar. Flávia, eu nem sei do horário, que acho que eu já passei da hora de tudo, desculpa. Sabe por que as mulheres, especialmente as mulheres, porque elas não entendem que quando Deus te chamou, Ele te chamou para te levar à maturidade. E Deus vai usar pessoas, vai usar circunstâncias, vai usar o ver, vai usar tudo que Ele puder. Agora eu quero te dar um outro conselho. Sabe por que muitas mulheres param na vida espiritual? Porque elas esquecem que elas têm uma visão, que elas foram chamadas por Deus para cumprir um propósito. Eu chamo isso de visão pessoal. Você precisa ter claramente na sua cabeça escrito a sua visão pessoal. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala assim, eu oro. O Paulo faz uma oração tão profunda. Ele fala assim, eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que você entenda o tamanho do seu chamado. Você precisa ter uma visão pessoal para a sua vida. Deixa eu te falar, eu estava relendo ali, eu tenho uma declaração de como eu ia viver os próximos 20 anos da minha vida e eu estou aqui. Eu escrevi, eu vou estar lá, eu vou estar amando ao Senhor, servindo, eu vou estar completamente saudável. Sabe qual a visão? A Bíblia fala assim, sem visão o povo se corrompe. Se você não tiver uma visão, uma convicção, minha amada, não sei seu nome, você foi chamada por Deus para viver um propósito nessa terra. Ninguém nem nada pode roubar isso de você. Mas você precisa escrever a visão. Eu vou te emprestar o meu versículo, que está escrito na minha declaração de visão.
Salmo 92, 12. Eu fiz um ajuste aqui para você. As justas florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Pois estão plantadas na casa do Senhor. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deixa eu te falar, a gente não vai embora de família, não. A gente compra briga na família. A gente resolve. Na terapia sistêmica, Flávia, a gente ensina, quem rompe com a família, não voa. Eu estava ouvindo você falar, olha que coisa incrível. Não, nada. Só cresce quem pertence. Só cresce na vida quem está bem resolvido com a sua família. Então hoje é assim, eu não gosto dessa igreja, eu vou para outra. Eu nunca pertenço a lugar nenhum. Deixa eu te falar. Se você quer amadurecer, você precisa estar plantada e você precisa aguentar os espinhos das suas irmãs. Que fala assim, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Sabe o que você precisa? Sabe o que é visão? Visão é uma imagem mental de um lugar que você vai chegar um dia. E a Bíblia é um livro de visão. Você vai entrar na terra. Querida, Deus tem uma visão para você. Você precisa escrever. Abacuque 2 fala assim, escreve a visão. Escreve. Na minha declaração de visão está escrito assim, nenhuma enfermidade. E eu vou te contar um segredo. Descobriram que doença física tem a ver muito mais com a mente do que com o corpo. Você pode ter gene para qualquer problema. Ah, mas a minha família tem uma genética de diabetes e de câncer. Mas se você tiver a epigenética, você não vai desenvolver nenhuma doença. Então você precisa escolher agora. E eu escrevi que eu não ia ter nenhuma enfermidade. Aí um dia eu fui fazer um check-up. O médico mandou fazer como é que chama? Doppler das veias. Quando a mulher estava fazendo a Doppler, ela virou para mim e falou assim, a senhora anda? Eu falei, não só ando como corro, faço trilha, faço ginástica. Ela falou assim, você tem uma veia entupida. Mas eu não sabia, então. Sabe o que o médico pegou o laudo e falou assim, Ana, o exame está doente, você não. Aí, por desencargo de consciência, ele me mandou fazer um outro exame mais apurado, com uma médica. E quando ela passou aquele trem na minha perna, assim, ela falou assim, engraçado, o sangue encontrou um outro caminho, desviou. Epigenética, fé, visão. Escuta, deixa eu te falar, escreve a visão. Até o fim da minha vida, eu vou ser saudável, eu vou dar fruto, eu vou crescer, eu vou cumprir meu propósito. É uma escolha que você tem que fazer, em cima das promessas de Deus. Então as pessoas param porque elas não entendem o chamado, leclechá. Segundo, elas não têm visão. E o terceiro eu vou deixar para amanhã. Vocês já estão cansados, vamos, né?
Ai, ai. Então, vou falar mais essa. Em terceiro lugar, as pessoas param por causa das dores e frustrações não saradas. Se você ler, eu vou só comentar, né? Lucas capítulo 24, é uma história do encontro de Jesus, todo mundo conhece. 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha que coisa incrível aqui. 2 discípulos que tinham andado com Jesus, sabiam, tinham escutado a pregação. No entanto, quando Jesus morre, eles perdem a visão. E a Bíblia diz que eles estavam tristes. E porque eles estavam tristes, quando Jesus se aproximou deles, eles não o reconheceram. Pessoas feridas perdem a visão de Deus. Pessoas feridas, pessoas tristes, pessoas amarguradas, não conseguem mais enxergar Deus na vida delas. Está aqui escrito. Agora, sabe o que mais me impressiona? O que Jesus fez? Ele tinha acabado de ressuscitar. Ah, meu Deus. Você imagina a cena, eu fiquei hoje orando no meu quarto, imagina a cena, Jesus ressuscitou, a Rede Globo quer entrevistar ele, a CNN, o presidente dos Estados Unidos quer falar com ele. Ele fala, pera, eu vou ali conversar com um discípulo ferido, eu vou lá sarar ele primeiro. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que não deixa seus feridos para trás. Que arruma recursos, que ministra, que vai atrás, que cuida das pessoas enlutadas. Durante o ano, antes da pandemia, durante a pandemia, eu tive que ajudar 2 famílias. Uma que perdeu uma filha de 20 e poucos anos, ela foi fazer uma cirurgia plástica e teve uma embolia pulmonar. E o outro, um rapaz que teve um infarto. Todos com 20 e poucos anos. Meu Deus. Mas treinada que eu estava, eu fiquei em cima, e fazendo carta, e visitando. Eu fui na casa dessa mulher, eu e a minha sócia, ajudamos ela a tirar as coisas do armário, a despedir. Nós saímos com a cinza com eles, depois fomos fazer o ritual de liberação, até sarar. Você não pode se dar ao luxo de ficar magoada, machucada, enlutada. Você tem que buscar Deus, procurar ajuda até sarar. Senão a dor vai te matar e vai te afastar de Deus. Que Deus é esse que se importa com a dor? Que Jesus é esse que depois foi lá, ainda, né, no auge, tinha acabado de ressuscitar, foi lá curar Pedro. Pedro estava morrendo de vergonha dele mesmo. Tem muito cristão que tem vergonha dos seus erros, né, Flávia? Não sabe voltar, não sabe recomeçar. Já li, tá? Eu sei tudo sobre você. Eu li hoje à tarde, eu já li. Se Jesus não tivesse ido lá, Pedro não teria voltado. Quanto desperdício de pessoas que começaram bem, que foram feridas e machucadas. Aí eu quero, igreja, quero que você entenda isso. O próprio Jesus tinha acabado de ressuscitar. Esse é o valor da vida humana para ele. E depois que ele... E olha que coisa incrível, o cenário. A gente fala isso na terapia. O cenário era noitinha, igual era noite, a hora que ele negou Jesus. Ele criou um cenário. Peixe. Tinha peixe. Era escurinho. Eu quero te falar uma coisa, Deus quer te curar. Chore candalaia, chora. Hiri andere corahá. Você precisa clamar, pedir, falar. Deus me tirou do Brasil porque alguém clamou.
E uma outra pastora também que eu atendi recentemente, que tinha abandonado o ministério, de tanta dor emocional. Aí um dia o sobrinho dela, que era meu cliente, falou: pelo amor de Deus. Eu falei: eu não tenho agenda. Aí ela falou assim: minha tia está morrendo de câncer, de tanta dor. Tanta mágoa, tanta tristeza que não foi resolvida. Sabe por quê? É crente, não tem problema. Acho que a Flávia nunca mais vai me chamar. Crente tem que ser santinho, certinho, não pode falar que está com depressão, né? Não pode falar que está magoado, que está com raiva. Gente, para a glória de Deus, eu comecei a trabalhar as mágoas, as dores, as tristezas, fazendo carta, despedindo. Está curada. A dor pode te matar. Sabe o que o médico especialista em câncer falou? Sabe quem tem câncer? Pessoas que perderam a esperança. E muitas vezes você no silêncio, você não tem com quem falar. Mas assim, hoje do alto da minha idade, vocês têm que me respeitar. Eu posso falar umas coisas que eu não podia falar antes. Igreja, acorda. Vamos cuidar umas dos outros. Não fala assim com a pessoa: está tudo bem com você? Ela vai dizer que está. Essa pergunta é boa. Querida, quer conversar? Vamos tomar um café. Me conta a sua história. Sabe por que eu fiz o livro Faz a Carta? Porque muita gente não tem com quem conversar. O ideal seria que nós tivéssemos fóruns. Eu tenho um ministério fortíssimo na minha igreja, de crescimento emocional. Eu tenho uma clínica social na minha igreja. Meus alunos do instituto fazem estágio lá para atender as pessoas pelo preço social. Por quê? Porque eu estou preocupada com as pessoas, espírito, alma e corpo. Mas hoje eu quero falar com você. Você que está assistindo, você que está aqui. Lembra de Jesus indo atrás dos discípulos, porque eles estavam tristes. E a história termina, eles voltam para o ministério, assim como Pedro voltou. Muitas pessoas, Flávia, param, porque tem dores que não foram saradas. E eu quero te falar essa noite, tem bálsamo em Gileade. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Obrigada pela sua atenção. Vocês não dormiram, hein? Que bom, vocês nem dormiram. Ah, querida, realmente a nossa jornada é maravilhosa. Mas como a Flávia falou, desafiadora. Raízes profundas, visão. E quando você for machucada, busca cura. Lembra que muita gente pensa assim: Deus está ocupado cuidando do universo. Não, está olhando para uma pessoa. Está olhando para você. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Foi atrás de 2 discípulos tristes. Senhor. Oh Deus, obrigado.
Obrigada por esse evangelho completo. Obrigada por esse amor tão maravilhoso, que se importa com quem está ferido. Obrigado, Senhor, pelo chamado. Oh Deus, eu oro para que cada uma dessas mulheres que estão juntas conosco nessa conferência recebam uma visão, uma revelação sobrenatural do Espírito, e que elas possam enxergar o fim da carreira delas aqui na terra, que elas possam olhar a linha de chegada e dizer: eu vou chegar lá, eu vou desenvolver o máximo do meu potencial, da minha maturidade, para que o dia que o Senhor me chamar, eu possa dizer: eu guardei a fé. E eu oro, Senhor, nesse momento, põe a mão no seu coração. Eu oro para que esses dias aqui sejam dias de bálsamo, dias de cura profunda. Não apenas um ajuntamento de mulheres, mas um grande treinamento para a vida. Que a sua mente seja transformada, que o seu coração seja sarado, e que as suas raízes sejam aprofundadas. Em nome de Jesus.